Quero fazer aqui um vídeo sobre o conceito de full frame na fotografia, o conceito de câmera fotográfica full frame e de lente fotográfica full frame. Então é um conceito que acaba gerando muita confusão, porque se a gente adotar a ideia de que um sistema é full frame e outro sistema não é full frame, a gente acaba confundindo e não entendendo os sistemas fotográficos que existem. Por exemplo, aqui eu tenho uma câmera D200, é uma câmera antiga, uma câmera que tem o seu sistema fotográfico como APS-C, ou seja, é o sistema fotográfico 24mm. Então, para essa câmera aí, a gente tem uma equivalência no mundo fotográfico analógico, que é esse filme aqui. Então, esse filme aqui veio antes dessas câmeras com sensor APS-C. Esse filme aqui foi o que inspirou o tamanho do sensor APS-C. Então, o filme APS inspirou o tamanho do sensor APS-C. Tá? Então, o filme APS inspirou as câmeras digitais APS-C. Então, se gerou toda uma indústria sobre um sistema fotográfico baseado num filme de 24mm, que é o filme APS. Tá? Esse aqui que está na minha mão. Então, primeiramente, todos os sensores das câmeras digitais profissionais eram desse tamanho aí, tamanho APS-C, ou seja, sistema fotográfico 24mm. Então, aquela câmera lá, ela é full frame para esse tamanho de filme aqui, para esse padrão fotográfico que eu estou aqui na minha mão. Tá? E também, para essa câmera aí, existe a lente aqui, a lente Nikon DX, por exemplo, essa aqui é uma 35mm, que essa lente aqui ela é full frame para esse sensor aí. Então essa lente aqui, uma lente do padrão DX da Nikon, leia-se que padrão DX da Nikon significa que é o padrão 24mm. Tá? A Nikon devia ter escrito aqui, ou fazido algum tipo de alusão a esse fato de que DX quer dizer sistema fotográfico 24mm. Isso acabaria com muita confusão que existe. Então como é uma lente para um sensor padrão 24mm, ou seja, a diagonal dele vai ter mais ou menos 28mm, essa lente aqui ela pode ser, digamos, uma lente estreita ou mais estreita em relação a lentes para um padrão de sensor maior. Tá? Então, uma lente DX é uma lente do padrão de 24mm de largura, digamos assim. A lente vai ter uma largura adequada a um sensor que tem uma milimetragem de 28mm na sua diagonal. O mesmo aqui no sistema analógico de antigamente, as lentes que usavam nas câmeras APS-C, ela tinha que conseguir cobrir uma diagonal desse filme aqui de mais ou menos 28mm, certo? Então, aqui ó, esse filme é full frame para essa lente é full frame para aquele sensor, essa lente aqui é full frame para esse filme. Tudo aqui nessa linha aqui é full frame. Então, esse é o conceito de full frame. Isso é full frame. Tá? Aqui do outro lado, eu tenho uma câmera fotográfica, que é uma D800. Ela veio depois da câmera D200. Ambos corpos aqui são corpos profissionais. Tá? Corpo profissional é um padrão de qualidade de construção que determina que esse corpo vai suportar certas condições adversas. Tá? Então esse sensor maior aqui que tem dentro dessa câmera, ele nasceu depois de algum tempo que esse aqui já estava pronto. Então o sensor digital APS-C padrão 24mm já estava pronto muito antes do que o sensor do padrão 35mm. Então deu uma diferença de uns 4, 5 anos, onde só existia câmeras com sensor APS-C. E aqui do outro lado eu tenho um outro sistema fotográfico que é muito usado, que é o sistema de sensor digital 35mm. Esse sensor aí 35mm, ele é baseado no tamanho do filme 35mm do passado. Então as câmeras de antigamente, as câmeras analógicas,
usava esse rolinho de filme aqui, que era o filme 35mm. A gente pedia na loja, eu quero um filme 35mm, praticamente só tinha esse, né? Porque o padrão aqui 24mm ele veio no final da fotografia analógica. Então ele teve poucos anos de existência no mercado. Depois já entraram as câmeras digitais. Então esse aqui ficou provavelmente em uso uns 8, 10 anos. Depois ele já foi substituído pelas câmeras digitais. Aqui era um filme que foi usado desde os anos 40, 50, até hoje, na verdade, está se usando, parece que as câmeras analógicas, tem muita gente voltando a fotografar, então esse filme aqui era o mais popular que existia. Então a gente encontrava em toda a loja de fotografia esses filmes aqui para vender. Então, esse filme aqui originou aquele tamanho de sensor lá. Então, por exemplo, aquele sensor lá, ele é full frame para esse padrão fotográfico aqui de filme 35mm. Então, temos aqui um sensor full frame para esse filme aqui, ou seja, do mesmo tamanho. E a gente tem aqui uma lente, que é uma lente que não diz DX aqui. Vejam que essa aqui, ó, a gente tem escrito DX aqui. DX simplesmente quer dizer que é o padrão fotográfico de 24mm. Aqui não diz nada, mas vejam que aqui na câmera diz FX, tá? Então poderia até dizer na lente também FX. O FX simplesmente quer me dizer que a câmera lá, ela é do padrão fotográfico de 35mm. Então, DX para Nikon significa padrão fotográfico 24mm. E FX para Nikon significa padrão fotográfico 35mm. Então essa lente aqui, ela é full frame para esse filme aqui. E ela é full frame para aquele sensor lá. Isso quer dizer que a largura dos vidros que tem aí dentro da lente é suficiente para gerar uma imagem aqui atrás que consegue cobrir a diagonal desse filme aqui. É um filme que tem uma diagonal de 43mm. Tá? Aquele sensor lá também, ele é um sensor que tem uma diagonal de 43mm. Então, essa lente consegue cobrir 43mm de diagonal. Tá? Então, ela é full frame para esses dois sistemas de sensor aqui. Isso aqui é um sensor, tá? Um sensor analógico, e lá dentro da câmera é um sensor digital. Então vejam que ambos os sistemas aqui são full frame, tá? Ambos conseguem ser a mesma coisa, digamos assim. Então, por exemplo, aqui no meu sistema de sensor de 35mm, para mim ter um ângulo de visão, ou seja, um campo de visão de mais ou menos 45 graus, eu uso uma lente 50mm. Por causa da diagonal do sensor e dessa milimetragem aqui. Tá? Se a gente fizer um cálculo básico, a gente vai ver que resulta em um ângulo de visão de 45 graus. Aqui a diagonal é menor, então para mim ter o mesmo ângulo de visão, eu preciso de uma lente menor. Então quando eu tiver a minha lente aqui com a distância focal igual à milimetragem da diagonal do sensor, eu vou ter a minha lente natural do sistema fotográfico. Então, um sistema fotográfico que tem um sensor com uma diagonal de 28mm, a lente natural desse sistema é a 28mm. A lente mais próxima aqui, DX, que a Nikon oferece, é a 35. Tá? Então aqui vai me dar mais ou menos 45 graus de campo de visão, um pouco menos. Aí essa é a visão parecida com a visão humana, a visão que, digamos, seria a 1 por 1 da câmera, que não está tendo aumento nem diminuição da imagem. Tá? A imagem vai ter a aparência mais ou menos igual. Tá? Então, uma lente com muito menos milímetros do que a diagonal do sensor vai ser uma grande angular, ela vai diminuir as coisas. Uma lente com muito mais milimetragem do que a diagonal do sensor, ela vai ser uma lente
teleobjetiva. Mesma coisa aqui. Então, uma lente que vai ter, por exemplo, aqui 80 mm, ela já é uma teleobjetiva, porque a milimetragem dela vai ser muito maior do que a milimetragem da diagonal do sensor. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou ter dois sistemas fotográficos diferentes que pedem lentes diferentes para fazer a mesma foto. Isso é por causa da diagonal do sensor e não porque exista um fator de corte. Tá? Não é porque tem um fator de corte. É simplesmente a gente pode calcular o campo de visão aqui, desse sistema aqui, sistema APS-C, sistema 24mm, diretamente. A gente não precisa usar um fator de corte com base num sistema 35mm para saber quantos graus de visão a gente vai ter nesse sistema aqui. A gente pode calcular direto, não precisa usar fator de corte para nada na fotografia. Tá? Então, uma continha básica. Por exemplo, aqui uma lente 55mm. 55mm basicamente é 2 vezes a diagonal do sensor. Então eu sei que aqui vai ser uma teleobjetiva, uma lente de 55. Tá? Por exemplo, como aqui a diagonal é 28, se eu colocar aqui uma lente de 14mm, ela é 2 vezes menos do que a diagonal do sensor. Então eu sei que é uma grande angular. Mesma coisa aqui. Por exemplo, é 43mm a diagonal. Se eu colocar aqui uma lente 85, é 2 vezes a diagonal. Então eu sei que é uma teleobjetiva. Se eu colocar aqui uma lente, por exemplo, 24mm, aproximadamente 2 vezes menos do que a diagonal desse sensor. Então eu vou saber que é uma grande angular. Então vejam que o papel de teleobjetiva e grande angular muda conforme a diagonal do sensor. E não por causa de um fator de corte que alguém inventou. O fator de corte foi inventado na fotografia para nos manter burros, para nos manter, digamos que, dormentes, sem entender os sistemas fotográficos. Porque quando a gente pensa que uma câmera é full frame e a outra é cropada, a gente acha que um sistema fotográfico aqui foi decapitado, quando isso, na verdade, não existe. Esse fato da câmera ser cortada não existe. Tá? A gente não precisa usar fator de corte nenhum na fotografia para saber quantos graus cada sistema vai produzir com qualquer lente. Tá? A gente pode fazer as continhas básicas sem usar o 1.53 lá, o fator de corte. O fator de corte é uma coisa que nos prejudica e nos dificulta o entendimento de sistemas fotográficos. Tá? A gente tem que entender que um sistema fotográfico de 35mm ele é um sistema diferente de um sistema 24mm. Então, para conseguir as mesmas coisas daqui do sistema 35mm aqui, eu tenho que usar outras lentes. Não é uma câmera cropada, simplesmente é uma câmera de sistema fotográfico diferente. Tá? E se a gente for pensar, todos os sistemas fotográficos são cropados. Porque, pensa bem, se tem uma câmera médio formato, aquele sensor ele passou a ser cropado automaticamente. Então, o que a gente chama de full frame passou a ser simplesmente um sensor cropado. Tá? Na verdade, todos os sensores a gente pode pensar que são cropados, porque qual o sensor que não seria cropado? Teria que ser um sensor infinito. Então, não existe sensor infinito. Todos os sensores vão ter um corte em algum lugar. Por exemplo, não existe um sensor de 1 km. Tá? Mesmo que existisse, seria um sensor cropado, porque pode existir um sensor de 2 km de tamanho. Então, essa ideia de cropado e full frame, ela só atrapalha o entendimento das pessoas nos sistemas fotográficos. Tá? Veja aqui que o sistema DX é full frame. Então, essa lente é full frame para esse filme. Ela só é mais estreita porque ela não foi feita pensando naquele tamanho de sensor lá. Foi pensada nesse tamanho de sensor. Então ela pode ser mais estreita e custar um pouco menos. Então as lentes DX são, digamos que, uma coisa muito boa. Porque a gente paga mais barato porque a lente é mais estreita. Ela não precisa ser tão larga para abranger um sensor maior, como um sensor padrão 35mm. Assim como uma lente aqui FX, se a gente pensar que essa lente FX aqui em cima de um sensor médio formato, ela vai causar vinheta. Então, se eu
Da mesma forma que eu posso pensar que essa aqui é cropada, essa aqui não é uma lente cropada. Essa aqui é uma lente do padrão 24mm. Se eu pensar que ela é cropada, aí eu vou estar fazendo uma confusão imensa, porque ela foi pensada para esse sensor. Mesma coisa aqui. Então essa lente aqui foi pensada em cobrir um sensor com diagonal 43mm. Se eu colocar em cima de um médio formato, vai dar vinheta, porque ela não foi pensada para cobrir um sensor de, por exemplo, 56mm, que é o sensor médio formato. Tá? A diagonal do médio formato é mais ou menos 56mm, 54mm. Então essa lente aqui vai causar vinheta. E eu vou chamar essa lente aqui de cropada? Não. Simplesmente é uma lente do padrão 35mm. Assim como as lentes do médio formato, por exemplo, pensa assim, ó, isso aqui é uma lente muito maior do que essa aqui. Tá? Vejam aqui. Então, essa lente aqui consegue colocar a imagem num sensor muito maior. Isso vai fazer com que eu ache que essa lente aqui é cropada? Não, essa lente aqui não é cropada. É uma lente para um sistema 35mm. Assim como essa aqui é uma lente para um sistema 24mm. Essa lente é full frame, só que para esse sistema. Essa lente aqui é full frame, só que para esse sistema. Assim como essa lente aqui, por exemplo, ela poderia ser considerada a lente full frame de um sensor médio formato. Então, para cada sistema fotográfico a gente vai ter a sua lente full frame e o seu sensor full frame. Tá? Então, na verdade, todos são full frames para algum tamanho. E se a gente pensar que sempre pode existir um sistema de sensor maior, então a gente pode também pensar que tudo é cropado. Então, pensar que tudo é cropado e ao mesmo tempo pensar que tudo é full frame é uma ideia absurda. É melhor pensar nos sistemas fotográficos como eles foram compostos. Tá? Então, sistema 24mm, com a sua lente full frame, com seu sensor full frame para 24mm. Sensor 35mm, com suas lentes 35mm, padrão 35mm, full frames para esse padrão. Tá? E, digamos, lentes médio formato, full frames para o sistema médio formato. Tá? Então, é errado a gente pensar que esse sistema aqui, o sistema 35mm, tem o status de full frame, porque ele só é full frame para 35mm. Ele não é full frame para sistemas maiores. Então, o sistema 35mm, ele é cropado para o sistema médio formato. Então, tudo é cropado. Tá? Então, eu quero tentar ajudar as pessoas a esquecerem a ideia que existe sistema cropado e sistema full frame. Porque isso todos os sistemas são, ao mesmo tempo. Então, esse aqui não é full frame para esse, assim como esse aqui não é full frame para médio formato. Então, tudo é cropado e tudo é full frame ao mesmo tempo. A hora que a gente conseguir pensar e diferenciar, separar os conceitos dos sistemas fotográficos, a gente vai ver que a gente só perdeu tempo usando fator de corte na fotografia. A gente pode calcular direto o campo de visão para cada lente, para cada tamanho de sensor, e não ficar usando fator de corte que só nos, digamos, adormece, só nos deixa dormentes no conhecimento dos sistemas fotográficos. Tá? Então, isso aqui, sistema APS-C, não é cropado. Tá? Ele é full frame para o sistema 24mm. Esse sistema aqui, sistema 35mm de fotografia, lentes do padrão 35mm, filmes do padrão 35mm, são full frames para o sistema 35mm. E não são full frames para o sistema médio formato. Tá? Então vejam que a gente percebendo isso, a gente acaba, digamos, é um novo amanhecer na fotografia, porque essa ideia de cropado, digamos que é muito destrutiva, porque acaba sendo até pejorativo com o sistema de fotografia,
do padrão DX, padrão 24mm, porque muitas pessoas acham que o sensor ali foi decapitado para fazer uma câmera mais barata, quando na verdade as câmeras que iniciaram a fotografia foram as DX. A câmera DX, padrão 24mm, não é um subproduto do sistema 35mm. O sistema 24mm, na verdade, ele é o que causou o sistema 35mm e não uma economia do sistema 35mm. Tá? Daqui, depois de alguns anos, foi possível fazer um sensor maior que não era possível nessa época. Então, na verdade, o sensor 24mm, o sistema fotográfico 24mm, foi o pioneiro na fotografia e ele, digamos assim, foi o precursor do sistema digital de 35mm. Tá? Então, não é um subproduto. Não foi primeiro criadas as câmeras com sensor 35mm, aí depois alguém pensou, não, vamos fazer câmeras mais baratas com sensor 24mm, que vai ser um sensor cortado. Não foi assim. Primeiro veio esse aqui. Então, na verdade, o sistema 35mm é um sensor, digamos, é um sistema fotográfico expandido em relação a esse aqui. Não é que esse aqui seja cropado, é aquele lá que é expandido. Então, com esses vídeos aqui que eu faço, eu quero alertar as pessoas que não existe essa ideia de cropado, tá? Porque tudo é cropado na fotografia. Não existe full frame absoluto. Nada é full frame absoluto, porque sempre pode existir uma coisa maior. Então, é full frame? Sim, mas para um único sistema fotográfico, tá? Um único sistema fotográfico. As coisas só são full frames para um único tamanho. Então, aqui só é full frame para isso aqui. Então aqui só é full frame para isso aqui. Tá? Então qualquer coisa acima disso aqui, um sensor maior que esse aqui, a gente pode também considerar que a câmera 35mm, que todo mundo chama de full frame, tá? Também vai ser uma câmera cropada. Então as pessoas acabam gerando muita discriminação sobre as câmeras que muita gente chama de cropada, mas não é cropada, simplesmente é um sistema diferente de fotografia, que precisa de outras lentes para ter o mesmo campo de visão. Tá? Então, essa ideia de cropado, muita gente associa a cortado a, digamos, economizado, e não é assim que funciona. São sistemas fotográficos diferentes. Alguém se refere, por exemplo, à câmera do celular como sendo cropada, porque lá dentro tem um sensorzinho de 4mm por 3mm. Então, ninguém fala que um celular tem a câmera cropada. Tá? Então, cada sistema fotográfico vai ser full frame para aquele sistema fotográfico. Então, todos os sensores que existem são full frames para algum tamanho que se queira. Né? Então, essa ideia de cropado é muito destrutiva, muito, digamos assim, pejorativa. Muita gente que tem uma câmera APS-C, sistema 24mm, acha que está perdendo luz ou perdendo alguma coisa porque a sua câmera é crop e a outra é full. E quando essa ideia é absurda, tá? Não está perdendo nada. Ambos os sistemas entram a mesma luz. Tá? Não é porque esse aqui tem um buraco maior que entra mais luz. Se eu expor isso aqui, os dois para essas mesmas luzes que estão aqui acontecendo, ambos as áreas dos sensores vão estar sendo atingidas pela mesma intensidade de luz. O sensor fotográfico mede intensidade e não quantidade, então tanto faz a área do sensor, pega a mesma luz. Tá? Sensores, os fotodiodos estão lá dentro, são sensíveis à intensidade, então tanto faz a área dele ou a área do sensor, eles vão estar, digamos que, expostos à mesma intensidade de luz. É isso que importa. Tá? Já tenho muitos outros vídeos também falando sobre esse detalhe da intensidade de luz nos sensores. Muita gente muito influente, canais muito grandes, acreditando ainda, depois de 30 anos praticamente, que aqui pega menos luz porque o sensor é menor. Isso é uma ideia absurda, absurda. Não tá, a
pessoa não entende o que está falando quando fala isso, que pega menos luz aqui dentro porque o sensor é menor. Tá. Então, quero tirar essa ideia pejorativa sobre os sensores do padrão fotográfico 24mm e todos os sensores menores do que isso, tá? Porque essa ideia de cortado, ela, digamos que, só prejudica a gente, só prejudica o nosso entendimento sobre os sistemas fotográficos. Então, creio que era isso. Um abraço.